primeira é clássica, é o modo de você assentar a cabeça. Agora, a segunda não, está forçando a barra. O povo não sabe escrever português quando faz essa segunda. Isso aí é de tradutor. Quando faz isso, é tradutor que fez isso. Pois é. O que é que define? Aí É o seu ouvido que define. Não, é o problema da linguagem. É um processo praticamente de coloquialismo. Eu acho que se fala de criatividade e sobre os alunos em excesso de que eles têm. Essa aqui você... Professor, aqui na página 30, no exemplo, ocorrem revoluções pacíficas. Tem mais força propulsora e motivadora do que se fosse o contrário, a frase? Porque se ela fosse invertida, né? Aí a gente ocorrem revoluções pacíficas. Agora, o que você quer? Ela tem uma frase que tem mais força propulsora ou motivadora do que se escrevesse assim, revoluções pacíficas ocorrem? É lógico, isso aí você está invertendo. Escuta, toda língua tem uma alma, ela tem uma consciência, ela tem um espírito, chama até espírito mesmo, é o espírito da língua, do jeito que também que ela tem o idiotismo dela, toda língua tem. Agora veja, no português tem um processo escorreito, aquilo que vai e que desliza, igual um patinho no pensamento da pessoa. Então você coloca aquele patinho, desliza na cabeça da pessoa, não trava. Eu, por exemplo, quando eu escrevo meus processos técnicos, eu travo de propósito, para fazer a pessoa pensar. Eu ponho vírgula, você está entendendo? Eu dou arranco. Eu não dirijo o carro tipo chofer. Eu dirijo como motorista de caminhão. Você está entendendo? Para escrever o processo. Tá. Agora, no português, aqui já é outra coisa. Aqui já é o chofer. Não pode dar bacada. Você sabe o que é balanço? O contrabalanço, o negócio do balanço, deu batida, subiu, você bateu com a cabeça no teto do carro. Aqui não pode. Então, veja, ocorrem revoluções pacíficas. Isso é o máximo que você pode fazer com essas três palavras. Se você inverter qualquer coisa, agora veja, o problema é fazer do jeito que o Regson está querendo. Joga tudo isso e vê o que acontece. Pode ser que algumas vocês vão arranjar até melhor a forma do que está aqui. Mas agora tem que seguir aquilo que a consciência da língua indica. Agora, isso eu preciso de muito coloquialismo e muita leitura. Tá. Porque eu estava discutindo exatamente isso com a Mi, tentando verificar, porque, para mim, tem essa força propulsora e motivadora, e quando a gente inverte, me dá a impressão que ela realmente dá a abacada do freio, como se a pessoa não precisasse fazer nada para que elas ocorressem. Agora, você veja, revoluções pacíficas ocorrem. Isso aí você está indo lá na frente. Agora, ocorrem revoluções pacíficas, é muito mais assentado. Se você for olhar, Agora, do ponto de vista do português, eu estou dentro do espírito da língua. Agora, espírito da língua, você já estudou o processo do espírito da língua? Você ainda não, né? Porque isso, eu não sei se Julieta, você já estudou o processo do espírito da língua? Sob certo aspecto, tem gente que gosta de falar, eles não falam do espírito. Eles falam, o patinho do pensamento, o problema vamos dizer, a fonética, o som. Como é que ele vai desimpedido? Então, isso tudo influi. Mas agora, é o espírito da língua. Toda língua tem. Agora, o que é o espírito da língua? É a prosódia, é a sintaxe, é o comportamento em si da estrutura. Está entendendo? Isso é que é o espírito da língua. Mas dentro do coloquialismo, me dá a impressão que a primeira forma, como você coloca, ocorrem revoluções pacíficas, faz com que haja um movimento dentro da pessoa, um movimento íntimo. Ou eu estou viajando na maionese? Não, aí depende da abordagem, como é que você está pensando isso aí. Agora, revoluções pacíficas ocorrem. Isso, do ponto de vista de português, quem faz isso é o estrangeiro, é o maltradutor. Você está entendendo em português? É o lusitanismo isso aí. A base, o espírito é lusitano. Mas é uma das coisas mais inteligentes que tem. O idioma português não é burro. Algum português, eu mesmo sou de origem portuguesa, pode ser burro, mas o idioma não é. Você está entendendo? Aí é que é um negócio sério. O lusitanismo, ele é inteligente. Entende? É igualzinho o processo de falar, por exemplo, o germânico. Ele não é burro.
O alemão também tem coisa séria, vamos devagar com isso. Já o inglês, não. O inglês já tem. Mas a O forma inglês de já escrita prostituiu deles tudo. é muito Hein? difícil também. A forma de escrita deles é muito difícil também, né? É porque tem Porque eles vão desinência, tem aqueles juntando, processos juntando todos. tudo, Aquele e processo é só muito no final da difícil. frase você sabe o que o Eu cara está prefiro o querendo te dizer. português. O português é mais racional do que o resto. É. A maioria desses idiomas. Ele é mais racional. E outra coisa, ele completa tudo. desenvolvida, né? Que é aquilo que eu estava falando aí para o Regson. Viu, Regson? Observa, o português completa as palavras, com vogal no fim. Vê se me entende. Se a pessoa começar a pensar isso, ela vai entender o resto. Tudo nosso é bonitinho, ele é bem acabado. Tem acabamento, né? Ele tem acabamento. Você está entendendo? A finalização dele é boa. Isso tudo é muito importante. Não é ser monk. Não é, não. É o processo do concerto interno. Concerto com C. Do concerto interno, você está entendendo? Da elucubração do pensamento. É a pensionização estrutural da história. Então, o idioma, ele pode refletir essa elucubração, esse modo de pensar. O português é bom por causa disso. Agora, outra coisa. Tem uma opção de palavra que eu já arranjei que não dá para traduzir em outros idiomas. Então, algumas eu falo com eles, para os tradutores. Fica com o original, porque não dá. Agora, toda língua tem isso, mas as nossas são piores. Porque elas são muito melhores, elas são bem feitas. E outra coisa também, se o povo for olhar os trocadilhos que tem dentro das minhas expressões, a maioria são intraduzíveis. Mas isso é do idioma, que eu estou usando o idioma. Eu emprego o idioma até a última gota, quer dizer, eu uso até o berro do boi. Do boi eu aproveito tudo. Você entende como é que é? Dentro da condição. Agora, tudo isso pode ser ampliado. Vocês não ficam pensando que eu sou doutor no assunto, não sou. Eu estou começando, eu sou jejum também nisso tudo. Mas agora, veja, me apresenta um. Lembre-se daquilo, o cara fez um livro que não podia ter erro em português, porque ele estava falando de português. Então, eles falaram, se você achar um erro, nós pagamos tanto para você. Eu peguei o livro e achei 3. Quer dizer, eu não admito esse negócio. Revisão sempre vai ter um maior do que aquele que fez a última revisão. A derradeira revisão é a coisa mais difícil que tem. Agora, livro de português, um dos maiores do Brasil. O livro está com 3 erros. É pena que eu não tenho esse livro, porque os caras ficaram tão entusiasmados que ficaram com o negócio, marcaram lá, não sei o que deu. Agora, é sobre processo, inclusive, de revisão de português o livro. Uma das maiores cabeças que o Brasil já teve. O nome dele é Abigar Renault. É o livro dele, é um livrinho. Agora, os caras não tinham nada a ver com aquilo, mas falaram assim, nós te damos tanto, se você achar um erro nesse livro. Eu achei 3. Achei 3 que eles reconheceram que estava errado. Então, eu falei assim, como é que é? Vocês vão pagar agora um prêmio ou 3? E eu cobrei, porque o povo tinha dinheiro, você está entendendo? Só para chatear. Aquilo tudo era para chatear, por causa do processo da gente ser picuinha e o homem do, sabe, do piolho, nas questões de revisão. Então, eles quiseram entrar nessa, saíram mal. Essa eu conto, porque foi uma vitória. Ó. Agora, eu li tudo com lupa. Ó, aqui. Lupa é uma beleza. Isso amplia a inteligência da pessoa, principalmente a minha. Professor, mas, olha, o que mais vocês aqui, pode professor. falar? Professor, na página 19, lá Sim. embaixo, em subterrâneos. Subterrâneos, lá embaixo, o último. Assim. Subterrâneo, o que você quer? Tá. Talvez isso aqui complemente um pouco essa ideia que você estava falando. Deixa eu ler. Lembre-se, portanto, leitor ou leitora, os megapensantes trivocabulários não se esgotam nessa listagem de fórmulas ou técnicas minuciosas. Tais instruções comunicativas têm prolongamentos em você, nas autopensanidades e nos atos futuros. De você depende o diálogo íntimo com a lucidez, a entrada pelos subterrâneos estreitos e implícitos do próprio micro-universo consciencial.
Assim, você chegará ao cerne da origem de cada sentimento. Talvez o mais difícil de acessar até ontem, sem as máximas aforísticas trivocabulárias. Isso aí é a síntese de tudo isso que eu estou falando. Agora, eu queria entender assim.